subiu aos céus. Em economia, ele refutou a lei da matemática ao alimentar 5.000 pessoas com somente 5 pães e 2 peixes, e ainda fez sobrar 12 cestos. Em medicina, curou os enfermos e os cegos sem administrar nenhuma dose de medicamento. A história é contada antes dele e depois dele. Ele é o princípio e o fim. Ele foi chamado de maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Este mesmo Cristo, em 1991, chama para fazer a sua obra, a sua vontade e para cumprir a sua promessa. O homem de Deus, por nome de pastor Aparecido Alexandre, à época ainda presbítero, inicia uma grande obra por nome de Igreja Evangélica Pentecostal Chama Divina, na sua casa, no Jardim Mauro Marcondes. Durante o mês, os cultos são realizados na residência do presbítero Aparecido Alexandre. Depois passou para a casa do irmão Milton Franquini, nos Diques. Em seguida, na casa do saudoso pastor João Aparecido. Logo em seguida, após uma revelação do Espírito Santo, nós fomos para a casa da nossa irmã Maria das Graças, no Jardim Cristina, na antiga Rua 9, número 134, aonde havia um pequeno salãozinho no fundo da sua casa. E Deus começa a operar maravilhas. Muitas vidas sendo curadas, transformadas, muitas almas sendo batizadas no Espírito Santo. Deus começa a cumprir muitas promessas na vida do pastor Aparecido Alexandre e também no ministério da Igreja Chama Divina. E nós alugamos então o primeiro salão da Igreja Chama Divina, no Jardim Aeroporto, na Avenida Armando Frederico Reganeste, número 180, próximo do terminal Ouro Verde. Muitas pessoas vinham de todas as partes do Brasil para conhecer esta obra, para participar dos cultos desta igreja. Esta igreja começa a largar as tendas para outras cidades, para outros estados e alcança também outros países. A obra de Deus vai crescendo. Esta igreja, agora com apenas 4 anos de idade, é necessário alugarmos um salão no centro da cidade de Campinas, na Rua Marechal Deodoro, próximo da antiga rodoviária. Este salão não comporta o número de pessoas. Deus vai abençoando de uma forma extraordinária. O crescimento desta obra é avassalador. É uma promessa de Deus na vida do pastor Aparecido Alexandre. E agora nós deixamos o salão da Marechal Deodoro e nós vamos para um salão um pouco maior, na Rua 11 de Agosto, número 799, no centro de Campinas, ali próximo da antiga rodoviária. No 7º aniversário desta obra, nós não conseguimos realizar dentro do salão da igreja. Nós tivemos que realizar esse evento no estacionamento da igreja. Um estacionamento enorme, muito grande, porque o número de pessoas era muito grande. O pátio da igreja estava tomado de pessoas. O salão da igreja estava tomado de pessoas. Inúmeras pessoas eram membros desta igreja, faziam parte, estavam cada vez crescendo o número de pessoas, de membros desta igreja. E Deus vai
enviando membros, Deus vai enviando ceifeiros para fazer parte desta grande obra. Esta igreja, não podendo mais realizar as suas festividades no salão principal da 11 de agosto, 799, no centro de Campinas, é realizado o 9º aniversário desta igreja no ginásio do Culto à Ciência, onde uma multidão de pessoas, caravanas vieram de todas as partes do Brasil, tomando a redondeza ali do Culto à Ciência em Campinas. Multidões, caravanas de todas as partes, um espanto na cidade de Campinas, aonde a cidade de Campinas parou para ver o poder de Deus, a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. E esta igreja vai crescendo a passos largos. Deus vai cumprindo com as suas promessas. Esta igreja alcança muitos estados, alcança muitas cidades, e Deus vai abençoando o seu povo. A pastora Aparecida Alexandre agora tem uma revelação do Espírito Santo. A nossa irmã Maria Alexandre, a primeira conselheira desse ministério, tem uma visão de Deus, dizendo que nós deixaríamos o salão na rua 11 de agosto e nós iríamos mudar para um salão muito maior. A pastora Aparecida Alexandre agora vai ver um novo salão na rua Ferreira Penteado, número 194, no centro de Campinas. Eu me lembro como hoje, quando nós adentramos neste novo salão, estávamos vendo para alugar. A serva de Deus, a primeira conselheira do ministério, irmã Maria Alexandre, olha para o lado direito e vê uma grande escada. E ela diz: é exatamente esse salão que eu vi na visão. É exatamente esse salão que Deus me mostrou. Eu vi as escadas, eu vi a entrada, eu via tudo certinho. É exatamente esse salão. Mas porém, o aluguel era muito alto. A igreja não tinha nem condições de pagar. Grande foi a provação, o sofrimento, a guerra, tanto financeira quanto espiritual. Mas porém, nós alugamos esse salão. Fizemos muitos sacrifícios para pagarmos esse salão. Por muitas vezes, nós ouvíamos de pastores de outros ministérios dizendo: essa igreja vai fechar, essa igreja não tem condições. Mas a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a obra do Senhor Jesus. Oh, graças a Deus, aleluia. Esta obra vai crescendo, Deus vai abençoando, Deus tem promessas. E agora nós estamos nesse novo salão, estamos realizando cultos nesse novo salão. E agora, este salão, onde existem 3 compartimentos: estacionamento, salão principal do templo principal, e agora salão superior no 2º andar. E temos a parte também dos estúdios, um grande salão no centro de Campinas. Já não está mais também comportando o número de pessoas. É impressionante a maneira em que Deus está abençoando esta obra, em que Deus está enviando as almas para esta obra. Esta obra vai crescendo. Os obreiros cada vez mais vai se unindo com o pastor Aparecido Alexandre. E estamos agora, por um certo tempo, neste salão. O dono deste salão, ele tira o salão da imobiliária e passa diretamente para a igreja Chama Divina. E diz: vocês não vão responder mais a imobiliária, mas vocês vão responder diretamente a mim, que sou o proprietário. O dono deste salão vai adoecendo, vai ficando muito enfermo, e ele diz para os seus filhos: se porventura eu chegar a falecer, não venda este salão para ninguém, a não ser para o pastor Aparecido Alexandre.
pentecostal chama divina. Deus vai cumprindo as suas promessas. Para quem entrou neste salão, sem condições até mesmo de pagar aluguel, preocupados, pastor Aparecido Alexandre chorava sobre pratos de comida, poderia se alimentar, preocupado com dívidas, com problemas relacionados à obra de Deus. Agora está vendo Deus cumprir com promessas, porque o proprietário desse salão veio a falecer. Um dos filhos chega para o pastor Aparecido Alexandre e diz: olha, o meu finado pai disse que era para me vender esse salão exatamente para a igreja. Não é para me vender para ninguém, a não ser para a igreja. Pastor Aparecido Alexandre diz: mas nós não temos condições. Ele diz: vamos até o banco, eu vou apresentar o senhor para ajudar. E Deus começa a colocar as suas mãos. Deus começa a agir nos papéis. E quando o pastor Aparecido Alexandre menos esperava, tudo está preparado, tudo está pronto para a assinatura da compra deste salão. Hoje, a igreja evangélica